18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Tá valendo, Karine. Participa do programa com a gente. A gente quer muito saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Manda lá. Mix. São 18 horas com os destaques do dia. A operação da Polícia Federal combate o garimpo ilegal no Rio Solimões. Zona Franca de Manaus encerra o ano com recordes históricos de faturamento e geração de empregos. Vazamento em tubulação destrói a avenida e compromete o abastecimento de água em bairros da Zona Norte, Oeste e Centro-Oeste. Governos estadual e municipal abrem calendário de matrícula para a rede pública de ensino. Legal, 6 horas e 4 minutos, esses destaques e outros, outros assuntos, você vai conferir agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, está no ar para você. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a gente começa o programa de hoje destacando a última reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS. Será nesta sexta-feira, um evento de grande relevância para a economia da nossa região, hein? Nesta sexta-feira, com a presença confirmada do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Gerais, que é o Geraldo Alckmin. Carlão, uma reunião para fechar com chave de ouro o bom desempenho que a Zona Franca de Manaus teve esse ano. E durante o evento, os números que consolidam o excelente desempenho da Zona Franca de Manaus em 2024 vão ser apresentados pela SUFRAMA. A Zona Franca atingiu recordes históricos de faturamento e geração de empregos, confirmando sua posição como um dos maiores polos industriais do país. Olha, Karine, ouvintes, esses resultados são frutos aí de esforços integrados entre o setor público e a iniciativa privada, que tem sim contribuído para alavancar a economia regional. Com um faturamento superior a dos anos anteriores, a Zona Franca reafirma sua importância estratégica não apenas para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Carlão, além disso, o aumento na geração de empregos demonstra como o modelo econômico é fundamental para o desenvolvimento social e a manutenção de milhares de famílias aqui na região. Quem tem mais informações sobre essa última reunião do ano do Conselho é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, nessa reunião devem ser aprovados projetos que prevê investimentos de 400 milhões de reais e a geração de 514 novos empregos. É isso, Nathalie? Boa noite. É isso mesmo, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes aí do programa 18 horas. Notícia boa, né? A gente começa feliz realmente com toda essa confirmação aí dos investimentos de mais de 400 milhões de reais previstos para essa última reunião do CAS. Desse total, 35,7 milhões serão destinados aí a pesquisas de desenvolvimento e inovação, mostrando o quê? Que a gente tem muito a crescer ainda, e também vão ser ofertadas aí, a previsão é de pelo menos 514 novos empregos diretos, né? A gente está falando de vagas fixas, né? E aí, assim, a gente teve resultados realmente que são satisfatórios, os melhores resultados dos últimos anos. A gente está falando aí de setores como o setor de mecânica, que teve aí um resultado superior a 278 milhões, né? E tivemos aí investimentos em 195 novos postos de trabalho só nessa área, por exemplo. Outra pauta bastante relevante que vai ser discutida aí é 11 projetos industriais que já foram previamente ali aprovados pela SUFRAMA, incluindo aí a Digitron da Amazônia Celulose,
celulares, que deve investir mais de 50,5 milhões de reais, gerando também novas vagas de emprego. São quase 50 vagas geradas por esse projeto. Mas entre os projetos mais aguardados aí para serem discutidos, a gente levanta aí a Livoltec Power Brasil, que deve investir no polo industrial de Manaus 28 milhões de reais na produção de estações de recarga para veículos elétricos. A gente sabe que esse é um mercado que está em ascensão. Exato, só cresce, sem dúvida. Só cresce, é o sonho de consumo de todos nós, né? Lógico. Vamos dizer assim. E outro projeto, né, que realmente chama a atenção, vai apresentar aí a Climazon Industrial vai apresentar 2 projetos voltados para a produção de unidades evaporadoras e também condensadores e ar-condicionados, com investimento, Karime, de nada mais, nada menos que 229 milhões de reais, gerando mais de 120 empregos no polo industrial. Mas ao longo do ano, durante todas as reuniões, foram aprovados mais de 131 projetos, e tudo isso acabou, né, trazendo investimentos que chegam aí à casa dos bilhões. Gente, 4,21 bilhões em investimentos. Esses projetos têm a expectativa de gerar pelo menos 4 mil empregos aqui na nossa região, no nosso polo industrial de Manaus. Mas assim, Karime, a gente precisa destacar que esses empresários tiveram como é que eu posso dizer? Eles tiveram que lidar com a seca, com a estiagem, um contratempo realmente muito grande que a gente não esperava. Mas eles já estavam avisados que tudo isso, que a gente teria uma seca tão severa quanto a que tivemos no ano passado, ou até pior. Mas a gente sabe, eles, né? Eles investiram. Eles investiram para isso, são muitos insumos importados. Exato. A gente tem toda essa questão logística aqui da nossa região, mas mesmo com esses desafios, esses empresários conseguiram aí crescer e principalmente continuar gerando emprego aqui na nossa região. Eu conversei com a economista Denise Cassama, que ela falou um pouco mais pra gente sobre a importância desse cenário atual aqui no PIN. Nesse segundo semestre, enfrentamos uma das piores estiagens da história aqui do Amazonas, o que elevou o custo logístico. Se não fosse o papel dos incentivos fiscais, os produtos aqui não iam ter competitividade nos mercados mais diversos do Brasil. Então, mostrou que mesmo com um custo adicional aí por conta do desafio logístico, né, a taxa da seca, os produtos têm chego nos grandes centros consumidores a preços competitivos. Lembrando também que a Zona Franca ela gera emprego não só direto como indireto, né? Devido à sua grande cadeia produtiva. 18 horas. Uma grande cadeia produtiva, né, Karine, que a gente está encerrando aí um ano com crescimento, mostrando, falando, né, na verdade, para os nossos ouvintes, que o quê? A gente teve aí a geração de quase 4 mil empregos. Sim. Ao longo do ano de 2024. A gente teve aí investimentos que somaram 400 bilhões de reais. Então, é uma notícia boa para nossa economia e só revela pra gente a importância, né, e desse modelo econômico para o estado aqui na nossa região. Como o Carlão adiantou, nessa última reunião do ano, a gente vai ter aí a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estará aqui para participar da reunião do CAIS, e uma outra grande empresa, uma grande indústria, né, uma potência mundial, que é a Coca-Cola, também vai fazer um grande investimento. Inclusive, eles vão abrir uma nova fábrica, uma nova unidade aqui na sexta-feira. Que notícia boa! E aí, o vice-presidente veio então para também participar desse evento, além da reunião do CAIS. A gente fala, né, porque realmente é importante a gente falar não somente da abertura de uma nova indústria por aqui, mas a gente sabe que tudo isso traz investimentos para nossa economia e principalmente gera emprego e fortalece o modelo, né? Sim, sem com dúvida, certeza, fortalece, Carlão. Sem dúvida, Carlão. E aí, além de tudo isso, serão discutidas aí as próximas reuniões do CAIS já para 2025, né? Para, é claro, serem discutidos todos os projetos que devem ser aprovados para 2025,
2025 e 2026. A primeira reunião do ano que vem está prevista aí para acontecer no dia 26 de fevereiro e a expectativa é que sejam anunciados investimentos na casa de 4,21 bilhões de reais para o ano que vem. Só sucesso. Não para por aí não, né? Não, sem dúvida. Vamos anunciar aqui, noticiar muito mais, né, Carlão? Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Não para mesmo, viu? Os números a serem comemorados também da produção de motocicletas, viu, Carlão? No polo industrial aqui de Manaus, que vai fechar 2024 com um volume maior do que do ano passado. Olha lá, vamos aos números, Karime ouvintes. De janeiro a novembro foram fabricadas mais de 1,5 milhão de unidades no Amazonas contra 1.400.000 do mesmo período do ano passado. Aumentou. Exato. O polo de 2 rodas comemora também a média diária de vendas no mês de novembro, que em 19 dias úteis vendeu quase 8.000 motocicletas, gente, por dia. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Rodrigo Soares. As fabricantes de motocicletas instaladas no polo industrial de Manaus superaram em novembro o volume produzido no ano passado. Levantamento realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, revela que entre janeiro e novembro de 2024 foram fabricadas mais de 1.624.000 motocicletas. No ano passado, o Amazonas produziu 1.455.000 motos no mesmo período. O desempenho alcançado no acumulado do ano foi de 11,6%, superior ao alcançado no mesmo período de 2023, e representa o melhor resultado para os 11 primeiros meses desde 2011. De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, os números representam o bom momento vivido pela indústria do Amazonas, devido ao retorno à normalidade com os navios voltando a atracar em Manaus após o período mais crítico da estiagem. A previsão é que até o final deste mês, as associadas da Abraciclo devem atingir a projeção de 1.720.000 motos produzidas, um crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. Outra comemoração da indústria é a relação ao aumento nas vendas de moto. Em um ano, os licenciamentos superaram em 19% a marca de 1.700.000 unidades. Além disso, a média diária de vendas em novembro foi de 7.740 unidades. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas 15 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E olha só, hein? A Polícia Federal, em parceria com a ICMBio e a FUNAI, deflagrou a Operação Terra Viva para combater o garimpo ilegal no Rio Solimões. Uma prática que ameaça não só a biodiversidade da região, mas também o sustento de muitas comunidades locais, Karine. Carlão, e até agora a ação já retirou garimpeiros irregulares e destruiu 10 dragas, além de equipamentos utilizados na extração de ouro. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa operação agora, conversando ao vivo com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Então, essa operação se concentra ao longo dos rios próximo lá de Tabatinga e Santo Antônio do Içá, aqui no interior do estado, é isso? Boa noite, André. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui na Mix FM. Olha, a operação foi nas proximidades do município de Tabatinga, que é localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, e Santo Antônio de Içá, com os afluentes ali, um dos principais, que é o Rio Solimões. Os agentes fizeram a retirada de garimpeiros que estavam extraindo minerais da região. Aí, durante a operação, também foram destruídos equipamentos que foram utilizados ali pelos criminosos. E além da detenção dos garimpeiros, os investigadores da Polícia Federal também realizaram um levantamento dos locais onde é praticada essa extração, que não foram
autorizadas ali para fazer a extração do ouro, né? Então foram encontradas essas dragas que em seguida foram destruídas aí pelas autoridades. Essas investigações, elas vão continuar, isso para combater as atividades garimpeiras e, claro, a degradação ambiental, e também para identificar os principais receptadores e financiadores das atividades ilegais, já que a própria Polícia Federal divulgou que há um grande esquema de venda ilegal de ouros, principalmente em várias cidades dos interiores da região Amazônia, onde ali, né, tem pouca fiscalização ou quase nenhuma fiscalização, e aí eles se aproveitam aí, esses receptadores, para fazer essa comercialização de vendas ilegais, principalmente nessas regiões onde são conhecidas por alguns turistas que vêm de outros países e acabam indo até o local ali para fazer a compra desses ouros, né, que são retirados ali de forma ilegal durante o garimpo ilegal e comercializado aí nessas cidades dos interiores, certo, que são poucas fiscalizadas, ou talvez não tenha nenhuma fiscalização. Verdade. E aí alguns turistas, né, desavisados de outros países e tal, já exatamente, né, acabam encontrando facilidades para comprar aí, digamos, um ouro aí, uma quantidade, né, bem inferior ao do mercado, né? Por isso que tem também essas investigações. E aí, durante essa operação, todos os envolvidos, eles vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, dano ambiental à unidade de conservação, possível lavagem de dinheiro, dentre outros crimes relacionados. A gente sabe que o garimpo, que é feito ali de forma autorizada, né, toda a autorização, documentação pelo governo do estado, governo federal, e também o garimpo ilegal. Olha, cerca de 240 mil hectares, né, uma área equivalente a 2 vezes a cidade de Belém, capital do Pará, é o tamanho das ocupações feitas por garimpos na Amazônia brasileira. Aí desse total, 25 mil hectares são áreas de 17 terras indígenas, né? Esses dados, inclusive, eles são de um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. A pesquisa analisou a atividade mineradora da região ao longo de 37 anos, ou seja, desde 1985 até o ano de 2022. E aí o maior impacto observado ocorreu entre 2016 e 2022, exatamente nas terras indígenas, onde o garimpo cresceu 361%, né? Aí a maior parte das atividades mineradoras que afetam os povos originários da Amazônia, que é 78%, também começou aí, Carlão, nesse período, né? Em 6 anos, enquanto o garimpo avançou 12 vezes em extensão da Amazônia, quando são consideradas apenas as terras indígenas aí, as áreas invadidas cresceram 16 vezes, né? Então é um total aí, tanto da área, né, que tem autorização para o garimpo, como também somadas aí aquelas áreas de atividades ilegais, de garimpos ilegais, Carlão. Nossa, é um número gigantesco mesmo. André Meirelles, obrigada pelas informações. Ok, André, 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós só sentimos hoje, né? O WhatsApp, o Instagram e o Facebook, Karime, ouvintes, apresentaram aí uma certa instabilidade no Brasil na tarde de hoje, na tarde desta quarta-feira. Também houve relatos aí de problemas no Messenger e também no WhatsApp Business. O site Downdactor, que reúne alertas de problemas em sites e plataformas, registrou aí mais de 70 mil reclamações aí de usuários no Brasil sobre dificuldades para enviar mensagens pelo aplicativo, Karime. Foi difícil trabalhar hoje à tarde, viu, hoje Carlão? Travado, Foi difícil. A empresa Meta, responsável por esses aplicativos, afirmou que está ciente dos problemas e trabalha para solucionar o mais rápido possível. Foi a nota que eles emitiram. Bom, e no aplicativo X, o antigo Twitter, diversos internautas, claro, publicaram sobre essa queda nas redes. O WhatsApp, Instagram e Facebook já constam entre os assuntos do momento na plataforma, e mais de 200 mil posts já foram realizados sobre o assunto. Com certeza memes, né, Carlão? Sem dúvida. Mix. Agora 6h21 em Manaus, é hora, né, de irmos para os bastidores da política amazonense.
Política. Com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente ao vivo. Cíntia, boa noite. Então, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, finalmente se posicionou sobre o processo de afastamento dele do cargo, assunto que você já tem trazido aqui pra gente no 18 horas, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Falou por meio de advogado, viu? Não falou direto não, fez uma nota ali, muito da branda, diante da decisão que foi tomada. Eu achei ele muito ponderado, quer dizer, não ele, né? Ele falando por meio do advogado. E ele fala que recebeu com espanto a decisão do Tribunal de Contas de suspender as funções dele, de afastá-lo, né, do tribunal. E também deixou claro que o Tribunal de Contas não tem competência para fazer isso. Chamou o tribunal de incompetente? Também. Mas o que ele está dizendo é: quem pode me afastar é alguém que não é o Tribunal de Contas. Então, não valeu. Ele entende que não está valendo, já que o tribunal não poderia fazer isso, além de outras irregularidades. Ele fala exatamente com esses termos, outras irregularidades que foram cometidas aí durante esse processo. Ele fala que entende que o Poder Judiciário vai corrigir essa violação do devido processo legal e anular esse afastamento que foi feito de maneira indevida. As palavras aí de Ari Moutinho Júnior via assessoria dele jurídica. Karime, Carlão. Ei, Blink, o Tribunal Regional Eleitoral já confirmou a solenidade de diplomação do prefeito Davi Almeida e dos vereadores eleitos agora? Confirmou. Esse primeiro momento da diplomação, ela é bem importante porque ela é aquilo que permite com que eles tomem posse. É como se fosse... é exatamente isso. É dizendo que o que foi feito na eleição, as decisões tomadas na eleição, né, quem conseguiu ser eleito, tá valendo, agora tá apto a tomar posse, a realmente passar a exercer ali o mandato. Vai acontecer agora dia 17 de dezembro, tanto do prefeito quanto do vice e também dos vereadores eleitos, né? Passam a ter o diploma. Aí, já, daqui a pouco, semana que vem. Aí no dia 1º de janeiro, eles tomam posse. E no caso dos vereadores, tomam posse e definem qual vai ser a mesa diretora, ou seja, definem quem vai ser o presidente da Câmara Municipal de Manaus. Sim. Tudo aponta para Davi Reis, mas a gente precisa ver o que vai acontecer. Só para a gente ficar informado. As condições para alguém ser diplomado, né? Precisa ter sido eleito com votos válidos suficientes, precisa estar com as suas contas e de campanha aprovadas, não pode ter nenhuma decisão na justiça que seja desfavorável ou pendente que impeça a diplomação. Ficha limpa. Exatamente. Então, diplomação feita, está permitida a posse dia 1º. Por isso que é tão importante, nessa hora que suplente fica de olho aí. E será que rolou alguma coisa? Torcendo, vai sobrar alguma coisa para mim? Conta. Blink, e o governador Wilson Lima anunciou o pagamento de abono para os profissionais da educação, olha aí. Só que não revelou o valor nem quando que vai ser pago. Foi totalmente enigmático. Ele ligou a câmera e falou: atenção, servidores da educação, e disse que ano que vem vai ter, mas ele não fala exatamente essas informações, esses detalhes, né, Karime? Mais importante, né? Quando que vai sobre cair? Quanto, quando, né? Como, se vai ser dividido, se não vai, como é que vai acontecer isso? Que é o pagamento do abono para os profissionais de educação. Mas disse que em 2025 terá. Tudo que ele disse foi isso. Foi num vídeo muito curtinho que jogou nas redes sociais. Karime. Já é alguma coisa. Blink, a Cigás está pedindo aí a suspensão da juíza Jais Afracha, é isso? Que ela autorizou, né, a transferência aquela história da Amazonas Energia. Acho que é novela, né, Carlão? Né? Novela total. A venda da Amazonas Energia para a empresa Âmbar do grupo dos irmãos Batista. Isso, exatamente. É porque a Cigás, ela fala que essa decisão da juíza de fazer a transferência para a Âmbar, ela tem que ser revista, ela tem que ser suspensa, tem que ser anulada, porque para a Cigás, a juíza, ela incorre em suspeição. Significa que ela traz vantagem para uma das partes. Nesse caso, está dizendo que traz vantagem para a Âmbar. Âmbar, como o Karime contou aí pra gente, faz parte das empresas do grupo JIF. Irmãos Batista. Dos Irmãos Batista. E também alegou a empresa, né,
a Amazonas Energia, que a juíza impediu a Amazonas Energia de participar desse processo. Então, essas decisões para a Amazonas Energia fazem com que a Shadia Frasch pareça favorável ao grupo JF. E por conta disso, eles entendem que tem que suspender o processo que deu a transferência para Âmbar, que pertence ao grupo, e tem que tirar a juíza Shadia Frasch. Jaisa Frasch, porque Shadia é a da secretária de saúde, ela fica bem braba quando a gente confunde a juíza. A juíza Frasch. Tirar ela desse caso porque entende que há uma parcialidade, ela não está sendo justa, ela está tendendo a um lado. E isso, quem está alegando... Cabe a suspensão. É a Cigás, tá? Que está falando isso. Então, não sei o que vai ficar decidido, mas houve esse pedido por conta de uma suspeita de que talvez a juíza estivesse tendendo para um lado nesse caso. Vamos verificar, vamos ficar de olho que a novela segue. Foi só mais um episódio. Segue, a gente não sabe de quem é, né? Quem que responde hoje pela concessão de energia elétrica aqui do estado do Amazonas. O nome da empresa é Amazonas Estamos Energia. No escuro sobre isso. Exato. É uma novela escrita a 4 mãos, né? Porque cada hora um dá um... Cada hora um fala alguma coisa e, enfim, e a gente... E a gente segue aí, né, pagando caro por um serviço que não é lá essas coisas. Obrigada, Blink. Obrigada, volto com mais informação amanhã. Até amanhã. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje um caminhão coletor de lixo foi engolido por uma cratera que se abriu na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona oeste aqui de Manaus. Isso aconteceu por volta de 1 da madrugada, após o rompimento de uma tubulação. Carlão, imagina a situação dos moradores ali, porque por causa desse acidente, né, dessa cratera que foi aberta porque estourou aí a tubulação, o abastecimento de água foi interrompido em bairros das zonas norte, oeste e centro-oeste. E um trecho da Avenida Coronel Teixeira chegou a ficar totalmente interditado entre as avenidas Pedro Teixeira e Pazzi, no sentido centro-bairro. No sentido contrário, uma faixa ficou interditada. Vamos atualizar a situação nesse momento, voltando a conversar com o repórter André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Então, como é que está a situação da interdição dessas avenidas? Afinal de contas, 6h30 da tarde, o trânsito deve estar intenso. Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM mais uma vez. Olha só, então são duas situações que acontecem nesse momento, são as últimas atualizações que a gente traz aqui para quem está nos acompanhando. É do fornecimento aí de água e também da situação do trânsito aqui na capital amazonense, né? Principalmente aonde aconteceu essa ocorrência, né? Na tubulação ali na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, depois aí que essa cratera abriu, né? Alguns bairros também acabou ficando sem o abastecimento de água, né? E também o trânsito bastante complicado, né? A gente já recebeu agora, nesse momento, a nota aqui das Águas de Manaus, que diz que segue atuando no reparo da tubulação ali na Avenida Coronel Teixeira, e a previsão é que o serviço seja finalizado e o abastecimento da água comece a ser retomado por volta de 9 da noite de hoje. Eita. O fornecimento de água na região vai ser restabelecido gradativamente, com normalização prevista ao longo até mesmo de amanhã, né? Desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. E todos os moradores que tiveram danos materiais com o vazamento, a concessionária informou que estão recebendo suportes, né? E limpezas das casas e também levantamento aí dos impactos. E a gente vai saber agora como é que está a situação do trânsito, que eu recebi aqui o áudio do Edson Leda, que é o vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Vamos acompanhar. Não está ok ainda, a gente aguarda então, daqui a pouquinho a produção dá o ok. Mas já está ok ou não? Não, espera um pouco, mas vamos seguir com as informações.
André, ainda falando de trânsito, enquanto que a gente aguarda, eu posso dar umas informações a respeito do trânsito no geral aqui em Manaus. Segundo câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, trânsito intenso com muitos veículos pela via, ou seja, paciência. Já pela Avenida André Araújo, com a Rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo, próximo à Secretaria de Saúde, no sentido bairro Centro, está com trânsito moderado e fluindo normalmente. A Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, temos trânsito carregado, mas sem retenções na via. E aí, André, a gente já consegue... Isso mesmo, né? Então a gente está falando aqui que diferentes bairros da Zona Norte, Oeste, Centro-Oeste de Manaus tiveram aí o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira, depois desse vazamento em uma tubulação da concessionária de água, né, que foi danificado ali a estrutura na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra. Então, como a gente já leu a nota, então até 9 da noite começa, e os bairros que foram afetados por essa falta de água até as 9 da noite começa então a voltar aí, né, de forma gradativa, e também 100% dos bairros que estão aí com falta de água tem que esperar até amanhã aí, de acordo com a nota. Agora, a situação do trânsito que a gente vai falar, você falou aí, né, Karine, da Avenida Djalma Batista, da Altaz Mirim, também ali daquele trecho no Aleixo. Agora a gente vai saber como é que está, aonde está acontecendo a obra, e também ali aos arredores, né, com a fala aí do Edson Leda, que é o vice-presidente de trânsito do IMMU. Vamos acompanhar. Nesse momento, o trânsito permanece desviado ainda para as obras. A previsão que a empresa Águas de Manaus repassou ao IMMU é que será feito até as 21 horas. A gente está colocando aqui uma margem de mais de 2 horas, mais ou menos, para que seja liberado esse trecho, já todo compactado e também asfaltado. Os agentes de trânsito continuam posicionados ao entorno de onde está acontecendo a obra, para que possa dar mais agilidade, mais fluidez e mais segurança no trânsito também. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, ouvintes, né? A gente conferiu a fala aí de Edson Leda, que é o vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, trazendo a atualização da situação de como é que está o trânsito nesse momento por lá. Tá bastante complicado ainda, já que a obra segue até 9 da noite. Então, você que está nos acompanhando, nos ouvindo aí do seu rádio, do seu carro, vai passar aí por esse trecho, tenta evitar e tenta pegar uma rota alternativa. É isso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Prefeitura de Manaus vai dar um empurrãozinho na economia local, né? Que bom, Karine. Nesse fim de ano, olha só, entre os dias 13 e 23 de dezembro, mais de 300 milhões de reais vão ser injetados na cidade com o pagamento da segunda parcela do 13º salário e da folha mensal dos servidores, Karine. Carlão, na próxima sexta-feira, dia 13, 76 milhões de reais vão ser pagos na segunda parcela do 13º salário. Esse valor já inclui as deduções obrigatórias, como imposto de renda e INSS. Vale lembrar que a primeira parcela foi paga lá no mês de junho. Não para por aí, tem mais. Outros 222 milhões serão desembolsados até o dia 23 de dezembro, garantindo o pagamento da folha mensal de 47.605 servidores, incluindo ativos, inativos, pensionistas e até estagiários. É um reforço aí, né? Com certeza, sem dúvida, reforço de peso, inclusive, para as compras de fim de ano e o aquecimento aí no comércio local. Agora 6h35. 18 horas. Continue em 100,7. Continue aí sintonizado no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, olha só, a audiência promovida pela Defensoria Pública do Amazonas discute a falta de medicamentos dos hospitais do estado. Em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora, conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do clima, tempo para amanhã, a previsão é de tempo nublado com chuvas de manhã, temporal de tarde. À noite, as nuvens continuam, mas não deve chover. A mínima prevista de 25 graus, a máxima deve chegar a 29 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 77% e 96%. Mix
Olha lá, o nosso Rio Negro subiu mais 11 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 15 metros e 34 centímetros, hein, Karine? Carlão, vale lembrar que a praia da Ponta Negra só vai ser liberada para banho quando o nível superar 16 metros, que é a cota de segurança para os banhistas. Está perto. Será que para o Réveillon chega lá? Acho que sim, com certeza. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha que legal, em matrículas abertas para o ano letivo de 2025. É o processo de matrículas para a rede municipal e estadual de ensino para o ano letivo 2025. Já está aberto, Karine. Tá valendo, viu? Na rede estadual são oferecidas mais de 184 mil vagas e na municipal são 77 mil para novos alunos. Vamos acompanhar os detalhes agora com Nathalie Moraes. O processo de matrículas de alunos da rede municipal e estadual para o ano de 2025 já está aberto. Na rede estadual são mais de 184 mil vagas disponíveis, enquanto nas escolas da rede municipal são mais de 77 mil. Os responsáveis devem acessar desde já o site para cadastrarem os dados solicitados. Somente na segunda etapa a matrícula será realizada, de acordo com o calendário estabelecido. O site é www.matriculas.gov.br, que pode ser acessado de qualquer dispositivo, como os aparelhos celulares. É fundamental que os pais façam um cadastro pela plataforma. Em caso de dúvidas, é possível ir a uma escola das redes estadual ou municipal, mas é importante destacar que todo o processo é 100% online, como explica a secretária Arlete Mendonça, secretária da SEDUC. O calendário de matrícula, que é onde tudo inicia o nosso processo esse que nós iniciamos no ano para concretizar no ano seguinte. O maior e melhor presente que nós temos para o final de ano é poder garantir exatamente esse direito aos nossos estudantes, não somente do acesso, mas também da permanência. Os alunos que já estão em séries continuadas e seguirão na mesma escola não precisam de uma nova matrícula. O calendário completo com as etapas de matrícula estão disponíveis no site. Em caso de dúvidas, os responsáveis podem mandar mensagem pelo WhatsApp através do 0800 092 5050. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou abaixo dos R$6 com queda de 1,3% aos R$5,96. O euro fechou em queda de 1,62%, cotado aos R$6,26. Já o Bitcoin registrou alta de 3,76%, cotado agora a R$605.491. O Bovespa fechou em alta de 0,86% aos 128.300 pontos. E em outubro desse ano, o índice de volume de serviços no Amazonas apresentou uma redução de 4,2% na comparação com setembro. Apesar do resultado mensal, o estado registrou um aumento forte de 17% em relação a outubro do ano passado, como explica o repórter André Meirelles. O setor de serviços no Amazonas teve uma queda de 4,2% em relação a setembro deste ano, que havia registrado um expressivo aumento de 8% em relação a agosto, segundo os dados da pesquisa mensal de serviços divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O coordenador de disseminação da informação do IBGE, Adjalma Nogueira, explica o motivo. O desempenho do setor de serviços no Amazonas em outubro de 2024 demonstrou uma significativa volatilidade no curto prazo, com retração no volume e na receita nominal em comparação ao mês anterior. Esse comportamento pode estar associado a fatores sazonais de ajustes após picos de crescimento observados nos meses anteriores. Segundo Adjalma Nogueira, apesar desta retração de outubro, houve um crescimento expressivo de 17% no volume de serviços quando comparado com outubro do ano passado, evidenciando que o setor passa por uma forte expansão neste ano. Na
comparação anual, os dados do Amazonas destacaram-se pelo forte crescimento, tanto no volume quanto na receita nominal de serviços. Esses resultados refletem uma expansão robusta do setor no estado, superando os desafios de oscilações pontuais e apontando para um ambiente econômico local favorável. O acumulado do ano e dos últimos 12 meses mostrou um desempenho consistente no setor de serviços no estado, evidenciando uma recuperação sustentável ao longo do tempo. Esses números indicam que, apesar das variações mensais, o setor mantém uma trajetória ascendente, consolidando sua importância na economia estadual. Por outro lado, no país, o volume do setor de serviços cresceu 1,1% em relação a setembro e teve alta de 6,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo divulgou o IBGE nesta quarta-feira. O número no país veio acima das expectativas do mercado. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Banco Central surpreendeu o mercado ao elevar agora há pouco, no fim da tarde, a taxa Selic em 1 ponto percentual, alcançando 12,25% ao ano. A decisão unânime do Copom, considerada a mais agressiva em anos, reflete a preocupação com a inflação em alta e o impacto da desvalorização do real, que já acumula queda de quase 20% no ano. Olha só, o cenário se agrava com a desconfiança em torno do pacote fiscal apresentado pelo governo, visto como insuficiente para equilibrar as contas públicas e conter a escalada de preços. A medida sinaliza que o Banco Central está disposto, sim, a continuar subindo os juros caso o quadro econômico não melhore. E esse aumento acontece na última reunião do Copom, sob o comando de Roberto Campos Neto, que será substituído por Gabriel Galípolo, em janeiro. Apesar do desafio de manter a inflação na meta, a decisão reforça a estratégia de combater a instabilidade econômica, gerada por um mercado de trabalho aquecido, uma economia ainda robusta e incertezas fiscais. O mercado segue atento às próximas decisões, já que o Banco Central deixou aberta a possibilidade de novos ajustes com a mesma intensidade. Bom, o resultado é que com isso o crediário fica mais caro, as dívidas aumentam e a vida das pessoas e das empresas fica ainda muito mais complicada. É verdade. Mix. Olha só, o setor imobiliário do Amazonas fecha o ano com saldo positivo e crescimento de 20% somente no terceiro trimestre. Carlão, e com isso, 2024 se consolida como o melhor ano da série histórica. Os lançamentos imobiliários no período somaram mais de 3.000 unidades, quase o dobro das novas moradias do terceiro trimestre do ano passado. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Jané Araújo. Se tem um setor de boa nesse fim de ano aqui no Amazonas, é o mercado imobiliário. Com crescimento de 20% no terceiro trimestre de 2024, o mercado tornou este ano como o melhor desde que começaram as medições em 2020. A informação é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADEME. De acordo com a entidade, no período foram lançados mais de 3.000 imóveis, quase o dobro dos 1.542 lançados no mesmo período de 2023. A empresária do mercado imobiliário, Márcia Duarte, ressalta que os números são devido a muitos lançamentos de novos empreendimentos esse ano. Para ela, a procura pelo primeiro imóvel foi motivada por subsídios oferecidos pelo governo federal e pelo governo estadual e também pela melhoria da economia do país. Então, existe uma demanda. Nós ainda temos um déficit habitacional, obviamente, por conta até do crescimento da população, das novas famílias que surgem, né? E esse crescimento tem muito a ver com a fluidez na economia, né? A geração de emprego e renda, que ainda não é o que se espera em relação a isso,
mas as pessoas estão conseguindo adquirir seu imóvel. O valor total das vendas foi de 705 milhões de reais nos 3 últimos meses de 2024, o que representa um aumento de 38% na comparação com o terceiro trimestre de 2023, que faturou 511 milhões de reais. Até setembro desse ano foram lançadas 6.421 unidades, superando 6.398 moradias de todo o ano passado. Alguns bairros de Manaus se destacaram no terceiro trimestre, sendo os mais procurados para morar. Segundo a empresária do ramo imobiliário, Márcia Duarte, a Ponta Negra continua liderando em vendas, mas também se destacaram o Novo Aleixo, Tarumã e as avenidas das Torres e das Flores. A gente tem um crescimento bem visível, né? Nós tivemos ali na área da região do Aleixo, né? Com novos surgimentos de empreendimentos, principalmente dos empreendimentos que se enquadram dentro do Minha Casa Minha Vida, que ali no caso é a zona Centro-Sul, a zona Norte e a zona Oeste foram as zonas que mais cresceram, né? A região do Tarumã, a região da Ponta Negra, a região da Avenida das Flores e ali a região que fica próximo à Avenida das Torres. Desde 2020, os imóveis mais baratos até R$350 mil dominam o mercado, representando 46,5% das unidades lançadas, com mais de 13.500 imóveis nesse preço. Do começo do ano até agora, o valor total das vendas de moradias aqui no Amazonas já passou de R$1,6 bilhão, um aumento de 16% em relação ao ano passado. Esse crescimento foi impulsionado tanto pela venda de apartamentos quanto de casas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6h48 e a falta de medicamentos nos principais hospitais do estado é um problema que todos conhecem. Basta uma visitinha às unidades de saúde para presenciar de perto o sofrimento de quem depende do sistema público. E agora, esse cenário de crise foi tema de uma audiência promovida pela Defensoria Pública do Amazonas, Karine. Carlão, o objetivo é discutir a grave e completa falta de medicamentos e insumos, mas principalmente cobrar do governo do Amazonas as providências necessárias para resolver essa situação que afeta milhares de famílias. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a audiência e traz os detalhes agora pra gente. O Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado realizou uma audiência pública para discutir a operacionalização e os desafios do programa Farmácia Popular. Essa audiência ouviu principalmente um grupo coletivo de mães e pacientes traqueostomizados, além de outros pacientes do Sistema Único de Saúde, usuários de insumos essenciais e também do programa Melhor em Casa, que oferta atendimento domiciliar a pacientes com necessidades específicas. Conversamos com o defensor público Arlindo Gonçalves, ele que é coordenador do Nudesa, e ele informou que as principais demandas aqui no nosso estado são a falta de fraldas, sondas e medicamentos, que constantemente estão em falta na Central de Medicamentos do Amazonas. A Defensoria Pública ela já vem acompanhando já faz um tempinho essas demandas e fizemos algumas reuniões com os órgãos. A finalidade hoje é que a gente abra essa possibilidade para o paciente, para as mães de pacientes aqui trazerem suas demandas e a partir daí vamos ouvir os órgãos, vamos oportunizar, inclusive aqui nós temos Superintendência do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Vai ser oportunizado a eles posteriormente trazer informações à Defensoria Pública até sobre uma possível revisão dessas políticas para realmente a gente ter uma resposta ágil, que é o que a gente espera, né? Mas, enfim, não está descartado a
após essas respostas. Se restarem insuficientes. O Nudeza instaurou um procedimento coletivo para investigar todo esse desabastecimento aqui no nosso estado. Faltam insumos, medicamentos para pacientes com deficiência. Tudo isso chegou nas mãos do defensor depois de mães de crianças residentes em Manaus e em Itacoatiara relatarem a dificuldade para conseguir acessar serviços de ofertas de fraldas e outros itens específicos de assistência à saúde. O Nudeza vem reunindo com os órgãos de saúde desde maio deste ano, quando houve a instauração de um procedimento coletivo que investiga as denúncias de desabastecimento na saúde na rede estadual. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, enquanto a gente noticia aqui no 18 horas essa crise na saúde, o governador Wilson Lima pede autorização para mais empréstimo. Esse vai ser o 5º pedido na gestão dele. O governador quer emprestar até 6,5 bilhões de reais, sendo que 3 bilhões de reais do Banco do Brasil e 585 milhões de dólares para o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Os pedidos foram enviados em projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado hoje, quarta-feira. E vamos aguardar, né? É o 5º pedido de empréstimo bilionário do governador Wilson Lima. Mix. Agora são 6h52, você no melhor Mix do Brasil e estamos aí em época de fim de ano, período das boas ações de Natal e a Prefeitura de Manaus lançou a campanha Natal para Todos, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua, Karime. Uma boa ação. Exato, Carlão. A ação tem o objetivo, claro, de oferecer acesso a serviços essenciais como saúde, assistência social e oportunidades de emprego, como explica o repórter André Meirelles. A primeira etapa da campanha Natal para Todos aconteceu no Centro Histórico de Manaus, onde equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social da SEMASC, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, identificaram e prestaram suporte a pessoas em situação de rua. Helena Moreira, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da SEMASC, destacou a importância da ação. O Natal para Todos, ele realmente, na íntegra da sua essência, que todos tenham acesso às oportunidades que o Natal em si oferece. Então, nós colocamos como dia D hoje a oportunidade para que a população em situação de rua tenha acesso aos bens e serviços que a Prefeitura oferece diariamente. Então, nesse período de Natal, de dezembro, nós estamos intensificando as abordagens sociais que têm o objetivo de trazer as pessoas para perto de ações de cidadania, oportunizando o acesso e principalmente acolhendo esses usuários. O presidente da Comunidade Nova e Eterna Aliança, Etevaldo Menezes, enfatizou a parceria com a Prefeitura na ação, que visa levar serviços para pessoas em vulnerabilidade social. Bem, essa ação, com certeza, ela tem assim uma importância muito grande, porque o público que a gente trabalha é a população em situação de rua. E quando se faz uma ação dessa para a questão de documentação civil, que é um direito deles de ter esse documento como de todo cidadão, isso facilita, viabiliza com certeza a vida deles, porque eles não têm como ter acesso a essa documentação. Então, quando se faz uma ação dessa, SEMASC e outros instrumentos, junto com a Comunidade Nova Aliança, facilita e viabiliza os direitos da população em situação de rua. A campanha também segue no dia 12 deste mês, data em que as pessoas abordadas vão ser atendidas no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro Pop, na Zona Centro-Sul. Além da Comunidade Nova e Eterna Aliança, a SEMASC conta com apoio e participação da Secretaria Municipal de Saúde, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus e do Fundo de População das Nações Unidas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, tem mais ainda da Prefeitura, hein? A Prefeitura de Manaus anunciou nessa quarta-feira que vai ter festa sim para os cristãos com o Réveillon Gospel, Karime. Exato, Carlão. A festa vai ser no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra no dia 30 de dezembro. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente agora. O
anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, será palco no dia 30 de dezembro do Réveillon Gospel 2025. O cantor e compositor Fernandinho foi anunciado como uma das principais atrações do evento, que contará com outras 2 atrações nacionais, 4 artistas locais e um DJ. A informação foi divulgada pelo prefeito Davi Almeida. O prefeito de Manaus destacou a confirmação da participação de Fernandinho e mencionou que em breves novas atrações serão anunciadas. O Réveillon Gospel de 2024 aqui na cidade de Manaus. E ainda temos muito mais novidades que eu passo para você nos próximos dias. A expectativa é que o Réveillon Gospel reúna mais de 25 mil pessoas. Esse Réveillon já integra o calendário oficial da nossa capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora vamos para o giro esportivo. Fogão, o Botafogo foi atropelado pelo Machuca, ou quer dizer, pelo Pachuca, cara. Machuca menos, né? Goleada, hein? Goleada, mas tava o time reserva, né? Vamos dar um desconto aí. Então é o seguinte, está eliminado da Copa Intercontinental. Com uma escalação alternativa escolhida pelo técnico Arthur Jorge, o Fogão, Botafogo glorioso, foi derrotado por 3-0 pelo Pachuca na tarde de hoje e dá adeus aí à Copa Intercontinental, Karine. Carlão, como você falou, foi o fim do sonho de ser campeão mundial para os botafoguenses. E a verdade, como você disse, é que o Botafogo sentiu o cansaço da maratona de jogos, foi atropelado pelo time o mexicano, né? Com a vitória, Pachuca foi classificado para a semifinal do torneio, onde vai encarar vou repetir de novo, que eu decorei, gente, eu treinei esse nome e sempre tropeço nele. Vamos lá. O Al-Ahly do Egito saiu agora. No próximo sábado, a partida que decide uma vaga na grande final do torneio, que é contra o Real Madrid. Olha só, Bia Souza é indicada pela Federação Internacional de Judô a prêmio de melhor do mundo. Bia é a única brasileira medalha de ouro conquistada na Olimpíada de Paris agora. A votação é aberta ao público e está no site da entidade. Já começou, inclusive, vai até o dia 10 de janeiro do ano que vem, Karine. Maravilha. O Manaus Futebol Clube anunciou Rangel Rodrigues, de 35 anos, como auxiliar técnico permanente do clube. O novo membro da comissão técnica do Gavião Real tem passagem pelo Ceará Sporting Clube Sub-20. Olha só, Karine Leão, a FIFA confirmou hoje as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034. Não houve concorrência. A Copa do Mundo de 2030 vai ser disputada em sede tripla: Portugal, Espanha e Marrocos, Karine. E os 3 primeiros jogos vão acontecer na América do Sul: Uruguai, Paraguai e Argentina. Isso tudo para comemorar o centenário da competição do continente, onde tudo começou. O Mundial de 1930 foi no Uruguai. E em 2034, a Copa do Mundo vai ser na Arábia Saudita. O país é hoje um dos principais parceiros da FIFA e vai realizar a competição no Oriente Médio pela segunda vez, apenas 12 anos após a Copa do Catar. Lembrando, né, foi em 2022. E lembrando também que a próxima Copa do Mundo, em 2026, acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. Quer me dar uma saideira aí? Vamos aos outros destaques? Vamos então a outros destaques do dia. 18 horas. Política. Errei aqui. Vai lá. Potências ocidentais acompanham a formação de novo governo na Síria. Estados Unidos vai ao Oriente Médio discutir a questão política da Síria. Ataques aéreos matam pelo menos 38 palestinos em Gaza. Presidente eleito americano Donald Trump vai ser nomeado pela revista Time a pessoa do ano pela segunda vez. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Polo Industrial de Manaus fecha 2024 com chave de ouro, um ano que entra para a história com recordes de faturamento e geração de empregos. O coração da nossa economia mostrou sua força, garantindo sustento para milhares de famílias amazonenses e consolidando a Zona Franca como um dos maiores motores de desenvolvimento do Brasil. E as boas notícias continuam. Nesta sexta-feira, o Conselho de Administração da Suframa encerra o ano aprovando investimentos de R$400 milhões.
Esses projetos devem gerar mais de 514 novos empregos, fortalecendo ainda mais o compromisso da Zona Franca com a sustentabilidade econômica e social da nossa região. Esses números provam que a Zona Franca de Manaus não é apenas um polo econômico, mas uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável. Aqui protegemos a Amazônia enquanto mostramos que é possível crescer e também preservar. Que esse desempenho sirva de exemplo para 2025. Mais investimentos, mais empregos e mais progresso. É um sinal claro de que, com gestão eficiente e parcerias sólidas, o futuro do Amazonas pode ser ainda mais promissor. A Zona Franca é, sem dúvida, o orgulho do nosso estado e do Brasil. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.